convoca os cristãos para serem soldados de Cristo. Os cristãos não podem fazer juramento ao imperador, pois este exige o extermínio dos fiéis. Com sua passagem para a seita montanista, torna-se um rigoroso, sobretudo na moral pessoal e sexual. Cipriano de Cartago escreveu um dos mais famosos textos eclesiológicos denominado A Unidade da Igreja. Esse texto foi escrito ainda no tempo do martírio, na metade do século III. É sua a famosa frase: fora da igreja não há salvação. E mesmo não pode ter Deus como pai quem não tem a igreja por mãe. Sua preocupação com a unidade da igreja é muito grande, pois vive um período de perseguições, rupturas e cismas na igreja. A igreja é a comunidade dos que acreditam em Jesus Cristo, família universal, que edifica os corações dos que são fiéis a Cristo e estão unidos pelo inquebrantável vínculo do amor. Sua visão eclesial transcende a hierarquia, que ele considera serva dos fiéis dedicados ao reino de Deus, pela fé em Jesus Cristo. A igreja supera a imagem institucional que harmoniza os dons e os carismas dos fiéis. A igreja se organiza como povo de Deus, cujos fiéis participam do sacerdócio real de Cristo e vivem de forma organizada, procurando ser fiel ao reino de Deus. Os bispos, presbíteros e diáconos conduzem a comunidade, celebram os sacramentos, cuidam da autenticidade da igreja e, com ternura e vigor, iluminam a sociedade pela luz e pelos ensinamentos do Evangelho. O que é uma escola teológica? As narrativas bíblicas já exprimem uma forma interpretativa do chamado dado da fé. Deste modo, a forma de entender, viver e propagar o anúncio fundamental da fé acompanha formas interpretativas daqueles que elaboram a teologia. Esta elaboração teológica se vincula à cosmovisão, aos conceitos filosóficos, às heranças religiosas e míticas e à santidade dos fiéis. Por que os patriarcados, unidos à Igreja de Constantinopla, estão separados da Igreja Cristã Ocidental, com sede em Roma? São tendências teológicas que se radicalizam, seja na doutrina, na eclesiologia e nos ministérios. Afinal, qual é o significado dessas escolas e por que deixaram tantos traços importantes na tradição cristã? As escolas teológicas definem o rosto do cristianismo e a forma peculiar de celebrar e viver o cristianismo na vida cotidiana. Na igreja primitiva, surgiram escolas teológicas que não tinham o caráter de uma escola propriamente dita, mas giravam em torno de um mestre, que algumas vezes conseguia ter discípulos. Estas escolas não tiveram uma vida longa. Os mestres eram protegidos pelos bispos, que algumas vezes também exerciam a função de vigilância doutrinal. No âmbito institucional, a pentarquia, formada pelos patriarcados de Constantinopla, Antioquia, Alexandria, Jerusalém e Roma, tem características próprias na organização eclesial, na elaboração teológica e na vida litúrgica. As escolas teológicas representam grande força espiritual e orientam a vivência da fé cristã, particularmente laical. Ao lado da vida eclesial laical, vão crescendo de maneira formidável o segmento radical dos homens e mulheres consagrados em mosteiros ou conventos, de forma eremítica e de forma comunitária, os cenóbios.
Estes mosteiros também se tornam centros consistentes de vivência e propagação da fé cristã. As escolas teológicas suscitam tendências sem heresias ou contradições. As escolas eram catequéticas, fundamentadas na Bíblia, sob a interpretação dos teólogos e místicos das comunidades. As duas escolas que mais se destacaram por suas posições bem distintas estavam em Alexandria e em Antioquia. Eram escolas religiosas não estatais e não eram assumidas como profissão, mas como preparação para a evangelização. Além disso, essas escolas visavam aprofundar a fé cristã e responder a questões fundamentais da vida humana, no dogma, na ética, na liturgia e na vida eclesial. Falemos da Escola de Alexandria. Esta cidade é um importante eixo comercial e um grande centro cultural, mesclando várias filosofias e grupos religiosos. O testemunho dessa vida intelectual e cultural é a sua grandiosa biblioteca com aproximadamente 700 mil livros. A tendência dessa escola teológica é o neoplatonismo grego. Seus grandes teólogos são Orígenes, Atanásio, Cirilo, Clemente, entre tantos. Nesta escola se unificaram as culturas oriental, egípcia e grega, bem como a cosmovisão religiosa do povo hebreu, gerando uma nova civilização. A característica principal dessa escola é o uso alegórico na exegese da Bíblia, que se serve dos mitos e poetas. Esses teólogos superam a exegese literal e buscam o sentido mais misterioso e profundo da revelação. Muito importante também é a escola de Antioquia, situada na Síria. É uma grande cidade com aproximadamente 500 mil de habitantes e foi edificada como uma cidade promissora e grandiosa. Esta cidade testemunhou o martírio de grandes bispos, teólogos e fiéis. A escola foi fundada por Luciano de Samosata na metade do século III. Foi o palco de grandes cismas, sobretudo o cisma ariano. Entre os grandes teólogos, podemos citar Diodoro de Tarso, grande exegeta e guia espiritual, Teodoro de Mopsuestia e o grande João Crisóstomo, cognominado Boca de Ouro. A teologia e a exegese é sóbria e mais objetiva, com maior rigor científico, interpretando a Sagrada Escritura no sentido literal e histórico, recorrendo à filologia e à semântica com base aristotélica. As escolas e seus teólogos marcaram suas épocas, elaborando em diálogo e em participação, como que em mutirão, a doutrina cristã. Estas escolas teológicas, maiores e menores, vinculadas aos patriarcas no Oriente e aos bispos no Ocidente, elaboraram preciosos rituais litúrgicos que pertencem ao patrimônio da tradição cristã. A pregação dos apóstolos venceu fronteiras, superou limites de língua e culturas e penetrou visões filosóficas, teológicas, tanto no Ocidente como no Oriente. Qual foi o caminho que os missionários e evangelizadores itinerantes percorreram para propagar a mensagem cristã? Consideramos de fundamental importância reconhecer as culturas humanas e os grupos étnicos onde foi propagada a mensagem de Jesus Cristo. Os padres da Igreja estão espalhados por todo o Oriente Médio, pela África do Norte, pela Europa cristã. Destacamos alguns lugares importantes e muito antigos: a Macedônia, a Capadócia, Cesareia, Basileia e mais tarde ainda os povos eslavos. Os padres da Igreja conhecem as línguas dos armênios, dos coptas, do povo siríaco, entre tantos outros grupos. Eles dão fundamentos valiosos para a doutrina social da nossa Igreja. Os escritos dos padres da Igreja
pertencem à literatura universal e são reconhecidos pelos cristãos como expressão da sua fé. Eles também são reconhecidos por todos os povos pela profundidade e pela beleza literária. São muitos os hinos, poemas e discursos literários que engrandecem o patrimônio literário da humanidade. Vamos procurar dividir os padres da Igreja em alguns grupos, conhecendo um pouco os seus principais ensinamentos. Iniciemos pela patrística grega. João Crisóstomo, falecido em 407, nasceu na Antioquia, na região da Capadócia. Homem de grande eloquência, escreveu muitos sermões proféticos e mais de 300 homilias. Escreveu sobre a presença real na Eucaristia, a penitência pública e a doutrina social, pela qual acusava fortemente os ricos de usurpar os bens de Deus em benefício próprio. São fortes suas palavras. Quando o pobre nos furta, ele comete um ato de justiça, pois veio resgatar o que lhe pertence e que nós lhe sonegamos. Muitas vezes foi perseguido e exiliado, mas nunca abandonou seu discurso profético. Gregório de Nissa, falecido em 394, assim como Gregório de Nazianzo e Basílio de Cesareia, são denominados padres capadócios, pois viveram e atuaram na região da Capadócia. Seus escritos são místicos e profundamente sociais. Quando escreve a homilia sobre o amor fraterno aos pobres, Gregório de Nissa lamenta que em algumas casas as pessoas comem até vomitar, enquanto uma multidão de Lázaros vive nas ruas. O irmão de Gregório de Nissa, denominado coluna da ortodoxia, é São Basílio Magno. Originário da Cesareia, sistematizou a teologia da Igreja. Seus escritos são verdadeiros tratados de fé sobre o conhecimento de Deus, a doutrina trinitária, a cristologia, a pneumatologia, a eclesiologia e a Eucaristia. Seus escritos proféticos sociais são provocadores. Ouçamos este texto impressionante. Se cada um possuísse o necessário, não haveria misérias. O pão que tu guardas pertence aos famintos. Que outro nome mereces, senão o nome de ladrão? Como ele, Gregório de Nazianzo é um grande doutor da Igreja. É o primeiro a receber o título de teólogo. Destacamos ainda os grandes teólogos como Teodoro de Mopsuestia, grande exegeta e poeta cristão, Atanásio, batalhador contra o arianismo, Cirilo de Alexandria, codificador do maior dogma cristológico mariano, e João Damasceno, último padre da patrística grega, grande exegeta, liturgista e historiador. Na patrística latina, encontramos Agostinho, bispo de Hipona, que busca conciliar a razão e a fé. Na obra Confissões, retrata a sua conversão. São magníficos seus tratados sobre a Trindade, a cidade de Deus e tantas homilias. Discípulo de Ambrósio de Milão, morreu em 430, deixando rastros inapagáveis na espiritualidade e na teologia cristãs. Em Milão, Ambrósio interpreta a Bíblia com imagens morais, alegóricas e místicas. Profetiza que os bens privados são frutos de usurpação. Reconhece as duas naturezas e as duas vontades de Jesus Cristo numa única pessoa. É impossível não citar o grande tradutor da Bíblia, Jerônimo, que escreveu preciosas homilias. Estremecemos com sua afirmação profética.
Toda grande riqueza descende da injustiça, pois faz fortunas e empobrece os irmãos. Destacamos ainda a doutrina de Gregório Magno, no final do século VI. Ele afirma que não é crime possuir bens. O grande crime é retê-los gananciosamente, sem partilhar com os famintos. Foi um dos maiores papas da Igreja Ocidental. Podemos ainda destacar Hilário de Poitiers, na França, Isidório de Sevilha, na Espanha, e o grande Leão Magno.